TV Sem Censura recebendo hoje o candidato de oposição à OAB, Jefferson Calaça. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Ricardo. Um prazer, uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com você. Candidato, por que você quer ser presidente da OAB de Pernambuco? Ricardo, veja, existe um sentimento de abandono muito grande na classe, um sentimento de orfandade, em que a gente, desde dezembro do ano passado, começou, através do movimento A Ordem para Todos, discutir, debater com os advogados no seu dia a dia, aqueles que estão no batente, aqueles que estão fazendo audiência nos fóruns, nas cidades, e a constatar que diversas questões foram abandonadas pela atual gestão da OAB, e não só da atual gestão, mas nos últimos 9 anos. Então, por exemplo, a questão da precarização da classe. Hoje existe um empobrecimento muito grande da advocacia. Advogados recebendo 10, 15, 20 reais para fazer uma audiência. E a OAB se cala. E por que a OAB se cala? A OAB se cala porque o compromisso dela é com quem está pagando e não com quem está recebendo. É com o grande empresário da advocacia e não com aquele que está lá no batente, ralando todo dia. Então, o que é que nós estamos propondo? Não basta apenas criticar, é preciso propor. E a nossa proposta é que o Conselho Estadual, então, ele regule essa situação, aprove no seu plenário um valor mínimo para que se faça audiência e aquele que cobrar menos ou pagar menos sofra uma infração ética. Então, a nossa candidatura vem para atender o anseio do advogado militante, que é a grande maioria da classe e que está completamente abandonada. Essa regulação já é feita em outros estados? Em diversos estados, sim, inclusive a questão do piso salarial que existe. Estados como, por exemplo, o Ceará, que já tem piso salarial há muito tempo, discutido no Conselho, aprovado, ratificado em audiência pública, e aqui passaram-se 9 anos sem qualquer discussão, e quando nós começamos a colocar essa questão a partir de dezembro, em abril eles fizeram a reunião no Conselho Estadual e levaram uma proposta para a Assembleia, e que ficou por isso mesmo. Então, a ideia da gente é implementar um piso salarial, é fazer essa regulação com valor mínimo para os audiencistas, para que a gente tenha esse mercado regulado e ainda mais, aquele que está entrando no mercado, ele tem esse valor mínimo. E aquele que já tem mais um tempo de advocacia, ele vai ter, sob efeito cascata e sob efeito dominó, uma situação muito melhor do que essa que está hoje em dia. Ou seja, nós estamos discutindo a questão da dignidade da profissão. E essa é uma discussão que não interessa aos grandes escritórios de advocacia, na sua opinião? Não interessa aos donos dos grandes escritórios. Por quê? Porque significa regular a situação e, obviamente, vão ter que pagar em outra situação. Outros valores. Para você ter uma ideia, Ricardo, advogados que recebem R$ 1.000, R$ 1.200, trabalhando durante 10, 12 horas por dia, 8, 10 horas por dia, com um intervalo para refeição menor que 1 hora, sem carteira assinada, sem aviso prévio, sem 13º, sem férias, sem FGTS. E a OAB completamente silenciosa. Pior, quando o Ministério Público do Trabalho entra em alguns escritórios e ajuiza algumas ações, a OAB, ao invés de defender aquele que está sendo explorado, vai defender o explorador. Então essa é a situação atual. Calaça, você lançou a sua candidatura essa semana. E eu me lembro que no lançamento da candidatura do candidato da situação, Rony Duarte, ele lhe acusou de aventureiro. Você é um candidato aventureiro? É um tema interessante. Não sei a que está se referindo o candidato oficial. Eu, pessoalmente, não tenho por que assumir qualquer carapuça nesse sentido. Talvez por ter nascido em Alagoas e ter vindo para cá muito cedo. Eu cheguei aqui em 79 e desde 79 que eu me dedico única e exclusivamente à advocacia. Vivo dela, vivo da minha profissão. Recebi já o título de cidadão pernambucano em 2011. Vou receber agora o título de cidadão recifense. Então, não entendo o porquê dessa acusação. Agora, estou no batente, no dia a dia. Nosso escritório e eu, como advogado, possuo mais de 8.000 processos. Então, sou um advogado militante, advogado que conheço as dificuldades da profissão. Não sei se o candidato oficial tem essa experiência jurídica que diz ter. Eu gostaria que fosse comparado os números, inclusive, de processo. Talvez a distância seja bem maior e aí a gente veja realmente quem encara a profissão como uma aventura ou quem está no dia a dia dela atuando na defesa, inclusive, dos advogados
que estão sofrendo no dia a dia as dificuldades que a gente possui. Você também tem sido alvo de críticas do candidato Emerson Leônidas. Você acha que são críticas dirigidas pelo fato até de ele ter tentado impugnar sua candidatura? Veja, Ricardo, o debate é aberto, é amplo, é democrático, né? O nosso movimento é um movimento plural, horizontal, democrático. Então, assim, a crítica é sempre salutar, não vejo nenhum problema nisso. Acho que o debate é aberto, acho que o debate é de ideias. Nós vimos pautando esse debate desde dezembro, desde o dia 4 de dezembro do ano passado, que nós colocamos questões centrais para a advocacia. Por exemplo, eu falei aqui, a questão da precarização da classe, a questão, por exemplo, das prerrogativas. Por exemplo, hoje nós temos uma comissão de prerrogativas que é toda de voluntários. Por melhores que sejam os seus membros, não tem como acompanhar um processo quando um advogado sofre um desrespeito, um desacato, por um juiz, por um delegado. Então, nós estamos propondo que a comissão de prerrogativas seja profissionalizada, que haja advogados contratados para nos defender. Nós somos uma classe... Hoje ela é provisória, é isso? É provisória, é toda amadora, né? Existe hoje 8 advogados em OAB que são para quê? Que servem para punir o advogado quando o advogado recebe uma representação de um magistrado, de um delegado ou de um cliente. Mas não tem advogado para defender, não tem advogado para nos defender quando nós somos agredidos, acatados e respeitados. Talvez esse posicionamento esteja incomodando muita gente, né? Estamos discutindo piso salarial, estamos discutindo paridade de gênero, estamos discutindo que a gente tem que ter um portal de transparência aberto, escancarado, sem qualquer compilação, como atualmente existe. Quer dizer, atualmente você tem um portal de transparência compilado. Hoje qualquer órgão público diz quanto um juiz recebe, quanto um servidor recebe, qual é a sua remuneração, o total de sua remuneração. Na OAB não é assim. Na OAB ela não presta contas nem à sociedade nem à própria classe, né? Mas nós estamos discutindo agora a questão da anuidade. A anuidade no nosso estado custa R$ 695. Somente 5 estados reajustaram esse ano a anuidade. Pernambuco foi um deles. Nós vamos fazer com que a anuidade passe a ser a menor do país. A menor do país hoje está em Minas Gerais, está no Distrito Federal, R$ 600. E ainda, aquele que tem de 0 a 5 anos, nós vamos implementar 50% do valor da anuidade, para pagar R$ 300. Tanto esse valor de R$ 300 para de 0 a 5 anos, como o valor de R$ 600 será congelado durante toda a nossa gestão, durante os 3 anos. Talvez isso esteja incomodando muita gente. A questão do orçamento, Jefferson, a oposição sabe como é gerido essa questão do orçamento? Se fala em um orçamento relativamente grande. Como é que é feito todo esse processo de transparência dentro do órgão e o que é que você poderia fazer, o que é que você gostaria de fazer de diferente que a atual gestão não faz? Isso, o orçamento atual ele varia em torno de 650 a 700 mil por mês. O que a gente tem percebido é Estamos falando aí de uma casa de 8 milhões ano, né? 7 milhões. 650, 700, se você multiplicar por 12, né? 7 vezes 2, 14, 9.400, 10 milhões. Quase mas 10 ainda milhões. tem... você vai ter ainda os exames de ordem. Bom, vamos botar aí 10 milhões, né? 10, 12 milhões ano. Então isso significa um valor razoável, considerável, e que a gente entende que precisa ser administrado da maneira mais democrática possível. Por exemplo, quando a gente fala da contratação de advogados na defesa das prerrogativas, nós estamos dizendo que o Conselho Estadual deve contratar um advogado pelo menos para cada subseção. Nós temos no estado hoje 24 subseções que estão completamente abandonadas, Ricardo. E isso é fato, porque eu tive a oportunidade de visitar 65 cidades. Não só as 24, mas muito mais que as 24. E mais, voltando 2, 3 vezes em cada uma delas desde dezembro. E nós estamos percebendo que os advogados estão abandonados mesmo. Salas de advogados que praticamente não existem. Quando existem, as poucas que existem não têm Wi-Fi. Hoje você tem o processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho 100%. A Justiça Comum já está com o PJF iniciando. A Justiça Federal também. E as salas de advogados que era para dar suporte, não dá. Não tem. Então veja, o orçamento da OAB precisa ser voltado para os advogados. Nós precisamos discutir um orçamento participativo, onde todos discutam, onde todos debatam, opinem, mas nós já temos alguns nortes claros, né? Essa questão da contratação de advogados, a questão de que a gente vai ter cursos de pós-graduação a preços acessíveis, de qualidade, com diversas entidades de ensino, para que a gente leve isso para todo o interior, encurtar a distância de capital interior, e para isso a gente está trazendo um representante de cada subseção para dentro do Conselho Estadual. E ainda a nossa vice-presidente, pela primeira vez na história, é uma vice-presidente mulher e vinda do interior.
Assim como no Conselho Federal nós temos 6 membros. Um deles é o Dr. Paulo Santana, que vem de Petrolina pela primeira vez na história da Ordem. Então veja, Ricardo, nós estamos pautando diversas questões que envolvem orçamento, sim, envolvem orçamento, porque nós vamos discutir com o Estado todo. Não vai ser somente os 5 diretores que vão discutir a prioridade de onde vai, para onde vai o dinheiro da OAB. Já só essa questão do mesmo grupo político, o mesmo grupo está há 9 anos no poder, né, sem, obviamente, ter ganho as últimas eleições, isso lhe motiva de alguma forma ou isso é uma contingência do... O que a gente tem dito é o seguinte, Ricardo, o grupo que está aí, se autodenomina grupo, ele está há 9 anos. Há 9 anos ele está encastelado. Se por acaso viesse a vencer essa nova eleição, seriam 12 anos. Do mesmo grupo, onde apenas trocam as cadeiras, onde apenas os nomes se revezam, né, entre eles. Por exemplo, a questão da paridade de gênero nunca tocaram. Hoje você tem na OAB 6 conselheiros federais, nenhuma mulher. No Conselho Estadual você tem 66 membros atuais, apenas 13 mulheres. Na diretoria de 5 diretores, apenas uma mulher. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos oxigenando, renovando. A gente vai colocar 50% de homens e 50% de mulher. No Conselho Federal, nós vamos ter 3 mulheres e 3 homens. Seria a metade, 50%. A metade. Na diretoria, a gente vai fazer mais. A gente vai fazer 3 mulheres e 2 homens. No Conselho, nós vamos fazer a mesma coisa. Ou seja, nós estamos querendo oxigenar. Além disso, o interior, pela primeira vez, o interior está sendo ouvido. Você tem quantas vezes você já foi 65 cidades. Só vejo você no interior. Não, e mais, Ricardo. Veja, nós somos em cidades que, mesmo com o GPS mais qualificado que você tem hoje, a diretoria da OAB não conseguiu chegar. Cidades como Custódia, como São Caetano, como São Bento do Una, como aqui pertinho Catende, tá certo? Como Uricuri, que nunca apareceram lá. Durante 9 anos, parece que não existe no mapa de Pernambuco. Nós fomos lá, mas nós queremos ir em todas as cidades. Onde tiver um advogado, a OAB tem que estar presente, defendendo esse advogado, valorizando a profissão, fazendo que a nossa profissão é uma profissão nobre, da mesma forma que os médicos cuidam das pessoas, o advogado cuida das pessoas e cuida do patrimônio das pessoas. Então é preciso que essa profissão seja valorizada. Então por isso que nós estamos falando, a OAB tem que estar presente, o Conselho tem que ser ativo. Para você ter uma ideia, Ricardo, aqui no Fórum do Recife, no João Bezerra, no setor de distribuição só existem 2 funcionários. Um advogado para protocolar uma petição aqui na capital. No Fórum do Recife ele passa 2 horas e meia. Nunca a OAB se mexeu para fazer nada nesse sentido. O nosso movimento foi lá, reivindicou, fez ato público, colocou requerimento. Ou seja, é preciso alguém que brigue, que lute pelos direitos dos advogados. Mas, ao invés disso, estão discutindo os interesses entre eles, como se a OAB fosse uma propriedade privada e não um ente público que pertencesse aos advogados. Você diria que a atual gestão da OAB é muito vinculada ao governo, à prefeitura, ao grupo político que está no poder, porque se faz crítica... eu vejo algumas pessoas fazendo críticas ao que seria um eventual alinhamento, né, a questão da própria briga com o presidente da Assembleia. Como é que você vê a questão política? Ricardo, veja, o que a gente entende, primeiro, lá no Estatuto da OAB está dito que a OAB tem o dever de assegurar e de lutar pelo Estado Democrático de Direito. E dessa maneira, a OAB precisa ser autônoma, independente, livre e ter uma independência sobre todos os aspectos para falar e cobrar, fiscalizar e defender o cidadão. Existe uma vinculação com o grupo atual, com o atual poder público. Eu posso dizer o seguinte, o atual vereador, que foi presidente da OAB, hoje é secretário municipal da prefeitura e, obviamente, essa vinculação ela é feita no dia a dia, né? Esse grupo possui essa vinculação e estreita essa visão de entidade, tá certo? E isso não é bom, porque a gente precisa ter uma visão plural, a gente precisa ter uma visão democrática, uma visão que a gente trate os movimentos sociais como a OAB sendo a interlocutora, que possa ter uma posição de independência, discutindo, debatendo com os movimentos sociais e não criminalizando os movimentos sociais. A gente entende que os direitos humanos, por exemplo, a OAB precisa estar presente na luta pelos direitos humanos, né? Então, essas questões que a gente entende assim, a OAB precisa ser oxigenada, precisa ser renovada. O nosso movimento, por exemplo, é um movimento plural. Tem gente de todos os partidos, ele é suprapartidário, tá certo? A nossa chapa é plural, né? Ela tem gente de todos os partidos. Por quê? Porque
Porque o nosso partido é a advocacia. Aqui não tem vinculação com quem quer que seja, nem aqui ninguém determina o que é que vai ser dito ou o que é que vai deixar de ser dito. Né? Não tem nenhum partido por orientação, nós somos vinculados a nenhum partido. Eu, por exemplo, estou sem partido. Né? Desde 2004 que eu estou desfiliado a qualquer partido. Então eu não tenho vinculação partidária alguma e entendo que assim deve ser. Que a gente não pode fazer da OAB um trampolim político para cargos partidários de quem quer que seja. Você assumiria esse compromisso caso seja presidente não sair candidato a vereador? Exatamente, não só a vereador, nem a deputado, nem a senador. Eu estou, inclusive, registrando isso em cartório, que não haverá qualquer candidatura em qualquer tempo de minha parte para vereador, para deputado, para senador, para governador, para qualquer cargo político partidário. Eu sou candidato a ser presidente da Ordem, a coordenar o trabalho dos advogados pernambucanos durante 3 anos. E durante um mandato apenas. Isso já está registrado em cartório. Não haverá reeleição, nosso mandato é de apenas 3 anos. Já as 2 questões que interessam também ao nosso telespectador. Censura à imprensa, liberdade de expressão e impeachment. Como é que você pessoalmente se coloca diante dessas questões? Primeiro é o seguinte, com relação à censura é inadmissível. Né? Nós estamos no Estado Democrático de Direito e qualquer pessoa tem que ter a liberdade de se expor, e mais ainda os jornalistas, né, que tem que ter a liberdade de imprensa, tem que ter a liberdade de poder falar, de escrever, assim como nós, advogados, também nas nossas peças, temos que ter o direito, e que aí está a prerrogativa, né, de poder falar e se expor da maneira que quiser e bem entender. A respeito do impeachment, veja, esse é um tema que está hoje sendo discutido na sociedade como um todo. Eu entendo o seguinte, que qualquer órgão de classe pode se posicionar, pode se posicionar, mas tem que ouvir os seus associados, tem que ouvir os seus filiados. Eu acho, inclusive, que a OAB Nacional já está fazendo isso, começa a fazer essa discussão através do Conselho Federal, e nós devemos também fazer essa discussão em todos os estados, de uma maneira livre, aberta, democrática, ouvindo os advogados, para depois então se posicionar. Gerson, queria agradecer a sua presença aqui no programa da TV Sem Censura e queria que você colocasse em 1 minuto suas considerações finais para os seus eleitores. Eu queria agradecer o espaço, dizer a você que eu estou aqui à disposição para qualquer debate e qualquer entrevista, dizer que hoje nós estamos vivendo um momento especial na advocacia pernambucana. Um momento em que os advogados que nunca tiveram vez e voz têm uma voz para falar por eles. E essa voz não sou eu sozinho, essa voz hoje vem acompanhada de mais de 11 mil advogados que já estão curtindo a nossa página no Facebook, de mais de 2.500 advogados que estão no dia a dia discutindo, debatendo nos grupos de WhatsApp, e que no dia 19 de novembro a gente gostaria de fazer uma chamada, uma convocação para todos os advogados. Saiam de casa e venham lutar em prol da sua classe, em prol da sua família, em prol dos seus filhos, porque o que está em jogo aqui são projetos de OAB. Nós aqui não estamos querendo denegrir a imagem de ninguém, Ricardo. Nós poderíamos passar aqui 2 horas falando e nós não vamos criticar a imagem nem desconstruir a imagem de quem quer que seja. Nós estamos discutindo projetos, nós estamos discutindo perfil de gestão e é isso que nós estamos propondo. Nós hoje temos uma proposta que vai atingir em cheio e vai atender os anseios daqueles que estão no dia a dia da profissão. E por isso que a gente faz essa convocação. No dia 19 de novembro, venha com a gente, vamos mudar essa situação no OAB Pernambuco. Candidato, boa sorte e obrigado por sua atenção. Obrigado, amigo.